Se você acredita que os santos descansam em paz, espere até conhecer aquele que apodreceu em pé. O que você ouvirá agora foi ocultado dos livros, mas ecoa até hoje nos becos de Juazeiro. Assista até o fim, ou ele virá em teu sonho, pedindo que o enterre como deve. Juazeiro do Norte, Ceará, início do século XX. Ali, sob o sol impiedoso e os ventos secos que uivavam como maldições esquecidas, havia uma terra que se dizia abençoada, mas que escondia seus pecados sob a poeira. Era uma vila de gente simples, de casas feitas de barro e mãos calejadas, onde o tempo parecia andar mais devagar e os olhares fugiam do céu, como se soubessem que Deus ali já não olhava com tanta misericórdia. E foi nesse chão duro e rachado que surgiu o nome que incendiaria corações, criaria romarias e atrairia multidões: Padre Cícero Romão Batista. Para muitos, ele era um profeta enviado por Deus, um santo em carne viva. Para outros, um manipulador de massas, um homem que transformou milagres em domínio e fé em instrumento de poder. Mas o que poucos ousam contar, e menos ainda registrar, é o segredo mais perturbador de todos: o que aconteceria com seu corpo após a morte. Uma história suprimida dos sermões, escondida nos porões da diocese, sussurrada apenas entre os mais velhos. Um corpo que, mesmo depois de morto, se recusava a deitar. Um santo que apodreceu em pé. Para entender isso, precisamos voltar ao tempo em que o padre chegara a Juazeiro, no fim do século XIX. Ele viera como missionário, com fala mansa e olhar firme. Ganhou o respeito do povo com suas pregações, mas foi com os supostos milagres que sua fama cresceu como fogo em palha seca. Diziam que as hóstias consagradas se transformavam em sangue na boca da Beata Maria de Araújo, que suas orações curavam doenças, estancavam feridas e traziam chuva a terras estéreis. Romarias começaram a se formar. Homens e mulheres vinham de todos os cantos do Nordeste para vê-lo, ouvi-lo, tocá-lo. Mas com a fé, também veio o fanatismo. Camponeses abandonavam suas plantações para viver à sombra do padim. Crianças eram oferecidas em promessa. Beatas enterravam imagens de santos no quintal, para se proteger de um mal invisível que o padre dizia sentir nas noites sem lua. O Vaticano passou a desconfiar. A própria Igreja Católica se dividiu. Mas ao povo não importava o que Roma dizia. Para eles, o padim já era sagrado. E foi então que surgiram os primeiros sinais de que algo mais sinistro estava por vir. Em 1905, chegou a Juazeiro um homem vindo do Crato, um retirante chamado Inácio das Dores. Magro, de pele esticada sobre os ossos e olhos fundos como poços, dizia ter tido 3 sonhos. Em todos, via uma figura de batina preta, parada, em silêncio, debaixo de um lampião. O corpo apodrecia, mas não caía. O santo fedendo e respirando, dizia ele. Foi ignorado, zombado, até que desmaiou diante da capela de Nossa Senhora das Dores, tomado por um delírio febril. No dia seguinte, algo estranho aconteceu. Um odor passou a emanar das paredes da capela. Não era o cheiro de vela, nem de flores mortas. Era um fedor úmido, ácido, como de carne esquecida sob o sol. E um vulto escuro, imóvel, foi visto ao lado do altar por mais de 1 hora, mesmo após o fim da missa. Quem olhava diretamente para ele dizia sentir náuseas, dores de cabeça e uma súbita vontade de chorar. Os mais céticos atribuíram ao calor, os devotos ao demônio. Mas os mais antigos começaram a cochichar entre si. É o corpo do padim, ele não vai descansar. Relatos se multiplicaram. Velhos diziam ver pegadas de sapato clerical surgindo misteriosamente no chão da sacristia durante a noite. Beatas juravam ouvir batidas surdas vindas da cripta, como se alguém tentasse sair. Um frade franciscano que passou pela região e logo foi expulso, deixou um manuscrito escondido, descoberto anos depois. Vi com meus olhos o corpo de um homem santo que se recusa a cair. Ele apodrece, mas continua de pé, como se a terra o tivesse rejeitado. Este frade foi encontrado dias após escrever isso, com pregos enfiados na garganta, segundo registros esquecidos da diocese do Crato. A história foi abafada. O manuscrito, desaparecido. Mas o
O medo ficou. Em 1934, Padre Cícero faleceu. A comoção foi gigantesca. Mas o que poucos sabem é que, segundo 2 coveiros que trabalhavam na Capela do Socorro, seu corpo nunca foi deitado no caixão. Ele estava duro, sim, mas era como se não quisesse se dobrar. Parecia que os ossos tinham raiva do chão. O corpo foi exibido por 3 dias, mas nunca tocaram seu rosto. Um véu cobria tudo, com a desculpa do respeito ao santo. Alguns acreditam que o que foi sepultado não era ele. Outros dizem que a podridão foi tamanha que o Vaticano exigiu a troca do corpo por um boneco de cera. Mas há uma terceira teoria, a mais terrível. A de que o verdadeiro corpo do Padim foi trancado em uma sala nos fundos da capela, mantido em pé, vestido com sua batina negra, com os dedos rígidos e os olhos ainda úmidos. E que de tempos em tempos, alguém escuta lá dentro uma oração, murmurada ao contrário. Mas a verdade mais hedionda não repousava sobre o corpo em si, e sim no que fora feito dele, porque o povo de Juazeiro, mesmo temendo, também venerava. E essa veneração, como tudo o que passa do limite, começou a apodrecer por dentro. Foi no ano de 1937 que a cidade testemunhou o primeiro fenômeno pós-morte. Um menino de apenas 9 anos, filho de um agricultor de nome José Elias, amanheceu com o rosto deformado. Sua mãe jurava que durante a noite, uma figura de batina negra havia entrado em seu quarto, colocado os dedos podres sobre seus olhos e sussurrado: "Agora você verá como eu vejo." O menino, antes cego de nascença, passou a enxergar, mas apenas o que os outros não viam. Criaturas de pernas tortas andando pelas paredes da igreja. Homens enterrados até o peito no chão seco, gritando sem boca. E sempre, ao fundo, um vulto, de pé, inerte, com o rosto coberto por véu. A notícia se espalhou. Logo, romeiros vinham não apenas em busca de bênçãos, mas de visões. Alguns queriam sonhar com o Padim. Outros desejavam tocar no santo apodrecido escondido pela igreja. E havia aqueles que se diziam escolhidos, marcados por ele. Beatas que não dormiam mais. Homens que acordavam com as roupas cheirando a incenso e podridão. Um deles, conhecido como Sebastião Pé de Boi, era vaqueiro e devoto desde pequeno. Jurava ter sonhado com a sala secreta nos fundos da capela. Sonhou 3 vezes. Na última, acordou com os pés sujos de barro vermelho, igual ao do piso da sala trancada. Jurou diante da cidade que o corpo do Padim falava com ele. Afirmava que havia sido castigado por desobedecer uma ordem divina, que não deveria ter aceitado a canonização informal, que na morte, algo maior o condenara a permanecer entre os vivos, como um sinal. Disse ainda que, dentro daquela sala, não havia só o corpo, mas algo junto com ele. Algo que sussurrava noite adentro, exigindo preces em latim invertido. Sebastião enlouqueceu 3 semanas depois. Foi visto nu, andando em círculos ao redor da Capela do Socorro, com a língua cortada e a batina do Padim costurada à própria pele. Quando o prenderam, gritava: "Ele não quer deitar, ele nunca quis." Após isso, o bispo de Crato, Dom Quintino Rodrigues, ordenou silêncio. Qualquer menção ao santo em pé passou a ser punida com excomunhão. Mas a fé, quando fermenta no medo, encontra novos caminhos. Uma mulher chamada Quitéria das Dores, parteira e rezadeira, começou a realizar novenas secretas em sua casa. Dizia ter recebido a visita do espírito do Padim e que ele exigia que o corpo fosse levado ao chão da igreja, de frente para o altar. Disse ainda que ele estava furioso por ter sido trancado em uma sala escura, sem vela, sem missa, sem orações. Que isso era uma blasfêmia, um erro contra o céu. A novena cresceu. Gente vinha da Paraíba, de Pernambuco, do Piauí, só para ouvir Quitéria. E então, veio a noite do 2 de novembro, dia de finados. Uma multidão silenciosa, vela nas mãos, caminhou pelas ruas de Juazeiro. Não gritavam, não cantavam, marchavam. Na frente, Quitéria. Atrás, dezenas, depois centenas, até chegar aos milhares. Invadiram a Capela do Socorro. O padre da paróquia fugiu.
As velas acesas criaram sombras longas nas paredes. Os cânticos em tom baixo pareciam lamentos. E então, as portas do fundo foram arrombadas. A sala, trancada havia anos, foi exposta. Ali dentro, havia cheiro de mofo, enxofre e algo mais. Um odor que fazia os olhos lacrimejarem e a alma querer fugir do corpo. E no centro, ele. O corpo. Em pé. Amarrado com cordas grossas, os pés apoiados sobre uma cruz invertida, os braços grudados ao corpo por panos embebidos em resina. O rosto estava coberto por véu branco, mas sob o tecido, via-se a silhueta do crânio ainda recoberto por traços de carne e orelhas murchas. Não era uma estátua, não era cera, era carne velha, pele seca, cheiro de fé corrompida. Quitéria caiu de joelhos, chorava e sorria. Ele vive! Ele vive! E então, diante de todos, o corpo inclinou-se levemente para a frente. Só 1 centímetro, mas o suficiente para que todos recuassem. Um menino desmaiou. Um senhor teve um ataque. E as velas começaram a apagar, uma a uma, como se sugadas por algo invisível. A multidão fugiu. No dia seguinte, a sala estava trancada novamente. O bispo apareceu, fez um discurso, jurou que tudo havia sido invenção. Disse que o corpo estava em repouso, que fora embalsamado e que não havia sala alguma. Mas quem esteve lá naquela noite não esqueceu. Muitos nunca mais voltaram a Juazeiro. E os que ficaram, começaram a adoecer. Sonhavam com o corpo, sonhavam com a voz. E o que ouviam era sempre o mesmo. Eu pedi para não me fazerem santo. Agora sou prisioneiro da fé dos homens. As semanas seguintes à revelação da sala proibida foram como um véu sujo descendo sobre Juazeiro. O que antes era cidade de romaria e milagres passou a exalar outra aura. Uma presença pesada, como se os sinos da igreja repicando chamassem não mais fiéis, mas condenados. O ar parecia mais denso. O calor do sertão se tornava sufocante, não pelo sol, mas pelo que se dizia sussurrar à noite entre os becos e porões. O Padim não descansava, e agora estava desperto. Os que estiveram naquela noite da invasão começaram a sofrer estranhos sintomas. Um por um, adoeciam sem razão clara. Não era febre nem peste. Era um apodrecimento lento da alma. O primeiro a morrer foi o próprio filho de Quitéria, o menino Otacílio, que acordou com o corpo coberto de hematomas, como se tivesse sido espancado por dentro. A parteira, tomada de culpa, passou a jejuar até sangrar pelas gengivas, dizendo que o santo não queria o toque dos puros, apenas dos que carregavam pecado. Logo após, uma das beatas da igreja, Maria das Angústias, foi encontrada morta dentro do confessionário, com os dedos necrosados e uma expressão de êxtase no rosto. No chão ao seu lado, um bilhete escrito com letra trêmula. Ele me chamou pelo nome. A partir daí, o que era sussurro virou segredo sujo. Um padre enviado pelo bispado do Crato, um homem jovem chamado Lourenço da Fonseca, foi encarregado de lacrar definitivamente a sala. Trouxe consigo ajudantes, caixões, sal grosso, turíbulos e textos de exorcismo em latim. Mas algo estranho aconteceu. As chaves da capela desapareceram. Os portões de ferro antigo pareciam selados por dentro. Tentaram arrombar, mas as portas não cediam. Foi então que um velho sacristão, homem mudo desde criança, apontou para o topo da torre e fez o sinal da cruz invertido. Quando subiram, encontraram os sinos presos com tiras de couro humano, ainda úmidas, e cobertos por símbolos entalhados com sangue seco. Um dos ajudantes de Padre Lourenço fugiu correndo e nunca mais foi visto. O próprio sacerdote adoeceu dias depois, murmurando versos bíblicos embaralhados e arrancando as unhas com os dentes. E mesmo assim, a fé não morreu. Cresceu. Os fiéis mais fanáticos começaram a visitar Juazeiro, não mais por causa dos milagres de Padre Cícero em vida, mas pelo poder sombrio que ele emanava na morte. Diziam que era um santo dos renegados, protetor dos que pecaram demais para merecer os céus. Prostitutas, criminosos, homens fugidos da polícia vinham rastejar diante da igreja selada. Em noites específicas, como a Sexta-feira da Paixão ou a noite de São Bartolomeu.
Velas eram acesas em volta da capela, e sacrifícios de galinhas pretas, porcos e até cães eram deixados nas escadarias. Alguns juravam ouvir a voz vinda de dentro da parede, pedindo oferendas maiores. Foi quando um jornalista do Rio de Janeiro, de nome Ambrósio Silveira, chegou a Juazeiro com intenção de desmascarar o mito. A matéria que escreveu nunca foi publicada, mas trechos de seu diário vazaram anos depois. Ele descreveu ter sido conduzido por uma mulher com o rosto coberto até a porta da capela durante a noite. Disse que a porta, antes trancada, abriu-se sozinha. Lá dentro, não encontrou o corpo. Encontrou uma sala vazia, com paredes cobertas por sal amarelado e ossos misturados a páginas bíblicas queimadas. E no centro da sala, uma lamparina ainda acesa, cujo pavio tremeluzia mesmo sem vento. Mas o mais perturbador veio ao final do diário. Enquanto eu lia as inscrições na parede, ouvi minha própria voz vindo de trás de mim, recitando um salmo que eu nunca memorizei. Quando me virei, vi a mim mesmo, de batina, apodrecido, sorrindo com olhos que não eram meus. Ambrósio enlouqueceu no dia seguinte. Rasgou suas roupas, esfaqueou um padre em Crato e foi internado no Hospício Pedro II, no Rio, onde passou a desenhar com fezes o que ele chamava de oração de carne. O que era apenas uma história local, agora chamava a atenção de cima. Documentos indicam que o Vaticano foi informado por meio de um dossiê anônimo e, em 1942, 2 emissários italianos chegaram discretamente a Juazeiro do Norte. Suas identidades foram escondidas, mas diziam ser inquisidores modernos, homens treinados para lidar com relicários corrompidos. Foram levados à capela numa noite de lua nova. Entraram e não saíram. 2 dias depois, seus corpos foram encontrados nas margens do rio Salgadinho, completamente secos, como se o sangue tivesse sido sugado até o último fio. O dossiê desapareceu. E desde então, o nome do Padim não voltou a ser citado oficialmente no Vaticano. A cidade de Juazeiro sobreviveu, mas mudou. E todos os anos, em uma data que ninguém ousa anotar, pois ela muda sozinha, como dizem os antigos, as paredes da capela exalam cheiro de incenso queimado e ossos frescos. Um som surdo ecoa à meia-noite, como se alguém caminhasse de um lado para o outro, arrastando os pés, ou resistindo ao próprio peso de continuar em pé. O corpo havia desaparecido, mas não a carne. Há relatos não catalogados oficialmente, vindos de antigos registros da Irmandade do Santíssimo Sacramento, de que partes do cadáver do Padim foram retiradas antes do desaparecimento. Um dente, 2 falanges da mão esquerda e uma vértebra, supostamente entregues a fiéis escolhidos por visões. Essas relíquias não foram colocadas em relicários ou capelas, mas em pequenos altares domésticos, envoltas em panos embebidos com sangue de animais e lágrimas de beatas histéricas. Nascia ali um culto paralelo, silencioso, escondido sob o manto da fé oficial, a Congregação dos Decompostos, composta por homens e mulheres que acreditavam que a podridão do santo era o novo sinal divino, um sinal do fim dos tempos. Para eles, o apodrecimento do corpo em pé era uma oferenda viva, um aviso de que Deus havia abandonado os puros e agora falava através dos corrompidos. A cada lua minguante, esses membros se reuniam em porões abafados ou casas abandonadas nos arredores de Juazeiro, onde entoavam hinos alterados, cânticos católicos com palavras invertidas, salmos recitados ao contrário e ladainhas em latim maldito. Durante os rituais, mergulhavam pequenas tiras do tecido do Padim em caldeirões ferventes com água de cemitério, cinzas de livros religiosos e unhas humanas, uma espécie de chá sacrílego que chamavam de elixir do retorno. Ao bebê-lo, alguns caíam em transe, outros se contorciam como se queimassem por dentro, e uns poucos entravam em estado de catatonia por dias, murmurando frases desconexas. O andante chegou. Ele pisa sobre a carne dos que julgam. A cruz está de cabeça para o céu, e Deus virou o rosto. Desses, alguns jamais voltaram ao estado normal. Um deles foi Raimundo Sabino, antigo coroinha da Igreja Matriz. Após beber o elixir, passou a escrever compulsivamente sobre as paredes de sua casa, utilizando o próprio sangue.
revelando datas futuras e nomes de pessoas que morreriam sem confissão. Quando os moradores decidiram interditar a casa, encontraram Raimundo ajoelhado em frente a um crucifixo invertido, com a língua arrancada e os olhos virados para dentro das órbitas. No chão, a última frase escrita: "Quando o último fiel duvidar, ele se erguerá." O culto crescia às escondidas, alimentado por uma estranha dualidade. Enquanto o povo romeiro continuava vindo em multidões para tocar a estátua do Padim e rezar por curas e promessas, nas sombras, esses mesmos fiéis ofereciam fragmentos de unhas, pedaços de cabelo, até pedaços de pele ao culto secreto, acreditando que a podridão sagrada poderia os redimir mais rápido que qualquer novena. Uma senhora chamada Benedita Freire, que há décadas vendia terços na entrada da basílica, era na verdade uma das sacerdotisas do grupo. Embaixo de sua barraca, havia uma escada de pedra que descia até um quarto escuro, onde se guardava a vértebra do santo num pote de barro lacrado com cera negra. A cada sexta-feira, um grupo de mulheres a tocava com as testas enquanto chorava e pedia para que a carne delas também servisse um dia à glória do apodrecimento. Há ainda um episódio mantido em segredo pela diocese local. Em 1959, durante uma reforma estrutural na igreja matriz, os operários encontraram um compartimento selado com símbolos indecifráveis, escondidos sob o altar principal. Lá dentro, jaziam 33 pequenas cruzes de ferro, todas com marcas de mordidas humanas e cobertas por musgo seco. No centro da sala, uma escultura em madeira representava o Padim, não com seu rosto conhecido, mas com a face corroída, os olhos sem pupilas e a boca aberta como se gritasse. Ao redor da escultura, cacos de espelhos apontavam para dentro, formando um círculo fechado. Um dos operários, chamado Inácio Moura, tocou na estátua e no dia seguinte desapareceu, deixando apenas suas botas e um bilhete escrito com carvão. Ele chamou pelo meu nome e eu segui. A escultura foi queimada naquela mesma noite por ordem direta de um bispo visitante, mas dizem que as chamas soltavam um cheiro adocicado quase agradável, e que as cinzas formaram uma imagem na parede que permaneceu visível por anos. Um homem vestido como padre, mas com uma coroa de espinhos na cabeça e um olhar de fúria no lugar da compaixão. As autoridades eclesiásticas abafaram tudo, classificaram como delírio popular e ordenaram que qualquer vestígio fosse enterrado junto a um lote de restos mortais não reclamados no cemitério São João Batista. Mas, curiosamente, uma semana depois, todos os corpos enterrados nesse lote reapareceram desenterrados, dispostos em círculo, como se tivessem saído por conta própria. No centro, apenas a frase escrita com terra molhada: "Falta um." A crença na santidade apodrecida não cessou. Ela cresceu, se misturou com o catolicismo popular, com o candomblé, com ritos indígenas esquecidos. Nascia uma nova religião, não oficial, não escrita, mas viva. Uma fé baseada no horror, no medo e na certeza de que a carne do santo não se decompôs por erro, mas por escolha. Porque há pecados que nem o céu deseja redimir, e para esses há outro tipo de fé. Décadas se passaram, mas a carne não esquece. Em 1994, durante uma forte seca que assolou o sertão cearense, um grupo de jovens cinegrafistas vindos do Sudeste resolveu documentar a fé do povo romeiro em Juazeiro. Buscavam cenas de penitência, milagres, promessas cumpridas, e encontraram algo que não esperavam. Uma das gravações, feita por acaso durante a madrugada, captou uma figura imóvel atrás da cerca do antigo cemitério São João Batista. Um vulto escuro, de batina, parado ao lado de um túmulo abandonado. Quando os jovens se aproximaram, a figura permaneceu imóvel, mas do vídeo é possível ouvir nitidamente uma voz rouca, baixa, repetindo a mesma frase: "Não foi erro, foi escolha." A fita nunca foi exibida. 2 dos rapazes morreram em um acidente na estrada de volta para o Crato. O terceiro, Marcelo Trigueiros, desapareceu 2 dias depois, deixando para trás apenas um diário com páginas arrancadas e uma última anotação escrita em grafite: "Ele está voltando e não precisa mais de altar." Em 2007, durante uma restauração dos fundos da Igreja Matriz, escavadores,
encontraram uma parede oca com inscrições feitas a prego. Nomes, datas, frases soltas, como ele ainda pisca. E não o chamem mais de padre. Dentro da parede, um banco de madeira corroído e manchas escuras que pareciam sangue seco. As amostras foram analisadas em Fortaleza, e o laudo indicou um sangue humano com propriedades não identificadas. O documento desapareceu semanas depois, e o técnico responsável pediu exoneração e sumiu da vida pública. Desde então, multiplicaram-se relatos entre moradores antigos de Juazeiro que juram ver nas madrugadas de sexta-feira uma figura andando descalça pelas ruas vazias da cidade. Usa batina antiga, leva uma pequena cruz pendurada no pescoço, mas seu rosto está coberto por um véu fino e os passos são lentos, arrastados, como se os pés se recusassem a se desprender do chão. Dizem que ele para em frente a casas com imagens de santos viradas de costas, como se buscasse algum sinal, alguma permissão, e que em certas noites ouve-se batidas em portas seguidas por um murmúrio que ninguém ousa abrir para escutar. Em 2021, um morador chamado Antônio de Lemos publicou anonimamente em um fórum obscuro da internet um relato onde dizia ter recebido a visita da figura. Contou que ao abrir a janela, viu o homem parado diante do portão, segurando um terço com os dedos enegrecidos e a pele manchada como carne velha. O homem teria dito: "Deus já me esqueceu. E agora é a tua vez." Antônio apagou a postagem no mesmo dia e foi encontrado 3 dias depois, em estado catatônico, repetindo a frase: "Ele não está morto, ele está esperando", com a cabeça encostada em um crucifixo virado para a parede. Hoje, na Basílica de Juazeiro, o corpo do Padim continua sepultado sob uma pesada laje de mármore, mas há dúvida se ali realmente descansa alguém. A congregação dos decompostos nunca foi formalmente reconhecida, mas seus rastros persistem. Há símbolos entalhados em bancos antigos, preces deformadas que alguns fiéis repetem sem saber o real significado, e romeiros que afirmam sonhar com o Padim, os chamando para um novo tipo de peregrinação. Em 2023, um historiador paulista, pesquisando documentos apócrifos da diocese, encontrou uma carta não datada com o brasão de um bispo desconhecido. Nela, lia-se: "O corpo nunca repousou. Ele apenas aceitou esperar. E sua espera terminará quando o último dos seus filhos esquecer sua face." A carta desapareceu do acervo digital em menos de 48 horas, e o historiador deixou o meio acadêmico sem explicações. Hoje, se você for a Juazeiro e entrar sozinho na igreja durante a madrugada, especialmente em noites sem lua, dizem que o ar se torna espesso, o som do vento desaparece e uma presença se insinua atrás do altar entre os bancos ou entre os santos de gesso. E se olhar para o vitral acima da imagem do Padim, verá que há olhos que piscam, ainda que ninguém mais acredite. Porque talvez ele nunca tenha sido um santo. Talvez tenha sido algo mais. Algo que fingiu fé para ser adorado. E agora não aceita mais ser esquecido. Se você duvida, olhe bem para as sombras de sua própria casa nas noites de sexta. Talvez já seja tarde, pois aquele que apodreceu em pé agora caminha. E caminha para buscar quem o ignorou.